O desmatamento na Amazônia quebrou recordes em 2020 e alcançou a maior área registrada dos últimos 12 anos. O aumento foi quase 10% em relação a 2019 e corresponde a mais de 11 mil quilômetros quadrados. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma reportagem publicada no site brasildefato.com.br mostra imagens inéditas sobre a destruição do bioma. O material foi cedido por Juan Doblas, geofísico e especialista em monitoramento do desmatamento. As fotografias cedidas pelo pesquisador foram registradas em novembro de 2020 em uma área de 100 quilômetros ao redor de Porto Velho, em Rondônia. Diante da situação, o Brasil de Fato detalha as fases e técnicas utilizadas por setores responsáveis pela destruição, como a pecuária e o agronegócio. A proposta é entender quem está desmatando e qual será o destino final das áreas devastadas. Juan Doblas explica que o desmatamento decorre da ação de 3 setores. Um é a agricultura de subsistência, o outro é formado por médios e grandes proprietários. O terceiro e mais danoso setor é o desmatamento especulativo. Neste caso, grandes áreas são abertas de forma rápida, usando um grande contingente de maquinário e força de trabalho externa. Conforme descreve Juan Doblas, são áreas devastadas em dimensões industriais, onde não é registrado nenhum uso da terra de fato. São áreas que são abertas no intuito de vendê-las depois, né, de valorizar. Então são áreas que são griladas, obviamente, né? A pessoa não paga nada por isso, faz um carro, diz que é deles, e depois vende essa área na esperança de regularizar, né? De obter um título, né? E justamente no bojo da flexibilização da legislação fundiária, né? que está acontecendo desde 2016, mas agora está bem mais forte. Outro perfil danoso, mas com menor intensidade, é formado por médios e grandes proprietários de terra. Neste retrato, há um avanço sob áreas preservadas e griladas da Amazônia. Juan Doblas exemplifica que o ritmo do desmatamento para um pecuarista médio pode ser de 5 a 20 hectares por ano. Além disso, o setor pecuário apresenta o chamado efeito de contágio. Para que um pecuarista médio obtenha lucro na área, é necessário criar um número considerável de cabeças de gado. Mas, para a manutenção de um rebanho significativo, é necessário uma área de pasto também significativa, o que leva ao avanço sobre a floresta nativa. Devido à escala do território, o processo de derrubada da vegetação é realizado por maquinários como o trator. O caso de menor intensidade e sem danos tão preocupantes é o da agricultura de subsistência. Nesta situação, a derrubada da vegetação é feita de forma manual e o avanço sobre a floresta nativa é relativamente baixo quando comparado a outros modos de relação com o bioma. O pesquisador destaca também que o processo de rotação das plantações feito pela agricultura familiar possibilita uma regeneração local. Juan Doblas explica que, além de saber quem é quem na hora do desmatamento, é importante saber quais são as fases desse processo. A primeira etapa pode ser chamada como brocagem ou broca. Este momento é uma preparação para a queimada. Pelo fato da floresta ser úmida e dificultar a propagação do fogo, a broca consiste na retirada da chamada floresta baixa. Ao cortar árvores menores e arbustos com a serra elétrica, a floresta tende a secar e se tornar mais inflamável. Essa fase geralmente é realizada pela força de trabalho humana, mas no desmatamento especulativo de larga escala, o uso de agrotóxicos também já foi registrado. Depois da brocagem, chega a etapa do fogo, que é ateado na área propícia ao alastramento das chamas que consomem as árvores secas rapidamente. Após a devastação causada pelo fogo, vem a segunda etapa, que é a criação de leiras e a limpeza da área. Um trator geralmente é utilizado para a derrubada das árvores remanescentes com o objetivo de limpar o terreno. É aí que são criadas as chamadas leiras, fileiras de vegetação mortas e queimadas. A terceira e última etapa é a expansão da pecuária e do agronegócio. Nesse momento, com o terreno uniforme e sem nenhuma árvore em pé, a área é destinada à criação de gado ou monocultivo. Os incêndios criminosos que consolidam a grilagem ocorrem geralmente em tempos secos e em múltiplos focos, a exemplo do que aconteceu no Dia do Fogo, em 10 de agosto de 2019, quando produtores rurais da cidade do Pará se organizaram para botar fogo em diversas áreas.
Douglas alerta que o desmatamento especulativo é o agente que mais tem crescido nos últimos anos no Brasil devido às escolhas políticas dos governos. De um lado, você tem uma legislação que flexibiliza a regularização de áreas griladas, de áreas desmatadas, né? Favorece, facilita a regularização de grandes áreas, né? Isso de um lado, né? E do outro lado, você tem o desmonte dos órgãos fiscalizatórios, né? Isso tanto a nível federal quanto estaduais. Para o analista em georreferenciamento, a perspectiva é catastrófica. A perspectiva é catastrófica. Continuar, a única coisa que pode frear esse aumento do desmatamento é a virada completa do rumo da legislação e do ambiental, da política ambiental, que só é como trocar o governo. E mesmo assim, porque está acontecendo um aparelhamento, né, em outras instâncias, tá? Então vai ser muito difícil reverter isso. Vai ser um trabalho muito sério. Para conferir as imagens citadas, basta procurar no site brasildefato.com.br a matéria com o título Amazônia em Destruição. Entenda e veja como acontecem as fases do desmatamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.